Mundo Maior em Debate, aqui na TV Mundo Maior, levando a vida até você. E para a gente levar a vida até você e essa explicação, o Espiritismo nos traz tantas respostas, né? Ele consola tanto, ele educa, ele nos mostra o caminho que nós temos a seguir, nos traz a ótima notícia da nossa eternidade, do nosso desiderato, do nosso caminho, né? Em busca do Cristo, da paz, da luz, da prosperidade, da abundância. A Fundação Espírita André Luiz faz esse trabalho de levar até os lares terrenos, através da TV, através da rádio, através da internet, através do cinema, né? A Fundação Espírita está fazendo o seu papel para a divulgação da doutrina dos Espíritos e ela só consegue fazer graças a você, nosso amigo, nossa amiga, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você que ainda não é, por favor, se associe ao Clube Amigos da Boa Nova e auxilie-nos neste importante trabalho de levar a mensagem espírita à maior quantidade de pessoas. Você pode fazer ligando para o 0800 12 18 38 ou ali no amigosdaboanova.com.br e além de você auxiliar na iluminação de mentes e de corações, uma vez que nós levamos a doutrina dos Espíritos ao maior número de lares da Terra, você também passa a ter benefícios, descontos nos produtos da Mundo Maior, nos eventos da Fundação Espírita André Luiz. Nós lançamos agora há pouco tempo o coaching online com preços bastante acessíveis para que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta de treinamento, por assim dizer, embora não é um treinamento, mas é aquilo que mais se assemelha, né? Então, por favor, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br. Vamos para a Mari agora, que parece que nós temos WhatsApp. É isso, Mari? Isso mesmo, André. Nós temos algumas participações também pelo Facebook. Temos pessoas de Caxambu, de Piedade, São Paulo. Tem um rapaz dos Estados Unidos que está acompanhando o nosso programa de hoje e temos algumas perguntas também pelo WhatsApp. Temos a Lídia de Guarulhos e ela pergunta o seguinte: como podemos usar o Espiritismo para superar a situação do país? Também temos o Marcos de Itaquera que pergunta, que diz que ele queria saber como ele Desculpa, não entendi. Se ele tem medo de seguir a Gênese e ele pergunta se ele pode seguir a Gênese mesmo ela tendo sido alterada. Também temos a Júlia Formosa, que ela pergunta como a luz do Espiritismo pode ajudá-la. E se o Brasil também mudou a essência do Espiritismo após ele vir da França. É com você, André. Vamos lá, vamos tratar de alguns desses temas. Primeiro, essa questão que eu acho que é muito importante que seja tratada desse momento que o Brasil está passando, né? E não é diferente dentro da doutrina dos Espíritos, né? Antes do programa aqui nós estávamos conversando sobre irmãos nossos de doutrina que têm uma visão, às vezes, vou tentar ser bem caridoso aqui, né? Uma visão bastante contrariada à visão da maioria, por assim dizer, né? E nós vivemos esse momento de polarização, inclusive dentro da doutrina dos Espíritos, né? Os nossos irmãos que acreditam, que estão mais à esquerda, por assim dizer, da política, há um embate grande entre grande parte das pessoas que estão mais à direita. Isso não é diferente do Brasil, no Espiritismo, né? De que forma que o Espiritismo pode auxiliar, que é a pergunta que o nosso irmão faz para nós, nesse momento difícil que nós estamos vivendo aqui no nosso país? Bem, eu tenho como conselho para mim, né, longe de ditar para as pessoas as posturas que elas devam ter, mas no esforço de que eu seja um melhor indivíduo, um melhor companheiro, um melhor cidadão, eu preciso transformar quem eu sou. Ser honesto não é apenas reclamar dos que roubam, é não agir dessa maneira em qualquer um dos ambientes onde nós estejamos. Nós estamos sempre esperando que pessoas que estão à frente, como líderes de movimentos, elas deem o exemplo. E nós nos desculpamos em não fazer o que deveríamos fazer, porque essa pessoa vai fazer por nós. Nossa conduta fundamental é entender que a doutrina espírita não trata de nenhuma revolução. Ela não se coaduna
nem com a direita, com o capitalismo que explora, nem com as teorias totalitárias. Isso quem diz é Emmanuel, no capítulo 24º do livro A Caminho da Luz. Para quem quiser ler, é muito interessante o capítulo 24º sobre socialismo e o que vem logo depois. Ele fala exatamente isso. A doutrina espírita se preocupa com a evolução do indivíduo, porque se o indivíduo fizer essa parte em si, a sociedade muda naturalmente. Se nós formos fraternos, se formos educados, se formos gentis, se formos corretos nos nossos valores, nós estaremos entendendo uma sociedade que se combina através das suas diferenças com a tolerância que produz a paz. Então, a maneira, na minha opinião, que nós devemos cooperar é exatamente cuidar da nossa maneira de ser e nos tornarmos uma referência, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você essa mudança. Marco, alguns se declaram xaverianos, outros se declaram divaldistas, aos kardecistas, os haroldistas, aos rustanguistas. Diante de tantos mestres, há espaço no espiritismo brasileiro para o ensino cristão codificado por Kardec? Na verdade, o espiritismo é um só, né, que a gente encontra em Kardec efetivamente a referência. Só que Kardec, ele não se personaliza o espiritismo enquanto representante. Ele coloca o espiritismo como o ensinamento dos espíritos, né? Então, o que os espíritos nos colocam como maior modelo? Jesus. Jesus, como maior modelo e como referência, é a ele que nós deveríamos estar preocupados em exemplificar, moralmente falando, para efeito de participação na sociedade, inclusive, né, que foi a pergunta anterior para o André. Nós temos que transformar a nós mesmos, que é o bom combate que Paulo já se referia, lutando contra os nossos desafios, egoísmo, orgulho, para exemplificar e não esperar que o outro se transforme, que é o que o André Luiz estava comentando. Nós somos muito cômodos, né, em querer mudar o outro e não nos mudar. No caso de idolatrias, que é um grande problema que nós temos no movimento espírita, e eu vou destacar o brasileiro, nós elegemos algumas figuras como referência, por exemplo, Divaldo, por exemplo, Chico, por exemplo, que merecem todo o nosso respeito, obviamente, pelo trabalho, pela conduta séria que tem feito, só que ultrapassa aquela postura racional que nós deveríamos ter do respeito ao outro como irmão, para idolatrá-lo como se fosse o guru que nós esperaríamos ter para fazer aquela ligação que comentamos no começo do programa, que seria a nossa ligação com o sagrado, com o divino. E, na verdade, são seres humanos como nós, vivenciando desafios, problemas e muitas vezes acertando e errando, e nós teríamos que compreender essa necessidade nossa de estarmos aqui e encarar o outro como alguém que também está buscando esse desafio, sem nos prender a esse tipo de escola que poderiam formar, ou de preferências, atribuindo a alguém a função de ele é o meu líder, é o meu guia. No Espiritismo nós não temos isso, nem Kardec se deixou levar por isso. Então, quando nós depositamos em alguém essa imagem de eu sou isso, eu sou aquilo, em função de uma personalidade no movimento espírita, nós estamos desvirtuando a proposta de sermos pensadores e autônomos para tomarmos as nossas decisões, arcarmos com as nossas responsabilidades e não nos deixarmos levar por esse comportamento um tanto antigo, né, que é o dogmático, de eu sigo alguém. Nós não... É quase a bandeira de São Paulo, né? Quase a bandeira não conduzo. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Para os nossos amigos que estão acompanhando o programa, a bandeira de São Paulo non tem ducor, latim lá, né? Non ducor duco, né? Futebol. Não, a bandeira. Nós estamos aqui para exercitar a fé raciocinada e nos conduzirmos, e não que nós deixemos comodamente alguém nos conduzir. Então, essa postura, André, de fato é bem preocupante quando alguém se diz dependente de alguém, em termos de filiação quase que doutrinária. E foi um dos pontos, talvez um dos pontos mais importantes da Reforma Protestante, né? Quando aqueles nossos irmãos disseram, ninguém precisa de um intermediário entre si e Deus, a ligação é direta, né? O Espiritismo nos traz isso, né? Com algumas exceções,
que eu acho que poderiam até esses mesmos estarem atentos a isso. As exceções que eu me refiro é quando os que estão à frente do movimento espírita, porque estão expondo-se, porque estão falando, etc., eles gostam deste comportamento. Alguns gostam e cultivam isto, fazendo com que a sua postura de arrogância ou vaidade ou de importância induza aqueles que o estão aplaudindo ou admirando a serem membros da sua confraria. Mas, tirando algumas exceções, a essas que eu estou citando, a tarefa do bem é algo que, quando você exercita, isso desperta nas pessoas uma admiração que elas ainda às vezes não estão capacitadas para fazer, elas não acreditam que é possível. Portanto, essa idolatria, vamos chamar assim, é, na maioria, menos culpa daqueles que estão vivendo essa realidade e de uma necessidade psicológica do público assim, ávido por encontrar alguém para exemplificar-lhe o caminho, carente, do que carente, do que mesmo porque eles estão querendo isto, não é? Por mais que, vamos pegar a figura de Chico, não é? A pessoa que era totalmente avessa a todos os tipos de aparição, de roupa, não se preocupava com a beleza, com a estética. Ao contrário, ele queria ser o mais jeca tatu possível, eu acho. Usava roupas que lhe davam para mostrar que ele não estava preocupado com isso. Quando foi a sua vez de pôr a peruca, aquela confusão que deu no movimento espírita, por que vai pôr a peruca? É vaidade, né? Essa conversa toda. Então, o que acontece é que ele nunca se expôs a querer ser isto. Mas ele não tem como impedir que as pessoas façam isso dele. Não é mesmo? E de uma certa forma, quem sabe, se os que se dizem amigos do Chico fossem de verdade amigos do Chico, não estariam apenas fazendo encontros dos amigos do Chico, que uns não visitam os outros amigos do Chico da outra cidade que fez a mesma coisa. Então são coisas que a própria ação nega aquilo que estão dizendo, que são amigos do Chico. Talvez mais a simplicidade e menos o glamour, não é? Esta, eu acho que seria uma forma dos próprios líderes espíritas realçarem ao público que não é esse o caminho. Marco, no último século, o espiritismo se notabilizou pela assistência social, né? As casas espíritas brasileiras, de norte a sul, de leste a oeste, elas se debruçaram no trabalho de cestas básicas, de trabalho de gestante carente, de saúde, psicologia, odontologia, enfim. Isso é um trabalho grandioso que a doutrina fez. Eu, particularmente, tive uma experiência que foi uma experiência que mexeu bastante comigo. Eu estive em Uberaba, parece que é uma reunião que nem tem mais, mas teve durante muitos anos, que era aquela sombra do abacateiro, né? E o Chico fez durante muitos anos, depois da partida dele, um grupo continuou fazendo, e havia a entrega de cestas básicas, né? E eu fui até a fila da cesta básica, tinha muita gente carente ali esperando a cesta básica, e conversei com algumas pessoas, e me chamou a atenção um rapaz que ele disse assim, com muito orgulho, ele falou assim, olha, eu tenho orgulho em dizer para o senhor que eu sou a 4ª geração que vem buscar a cesta básica aqui, né? E na nossa casa, a dona Maria Olívia, que é trabalhadora, membro da Assembleia, do Conselho Deliberativo e trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar Casa Andrés, ela nos trouxe uma vez que foi a uma unidade, acho que da Fundação Casa, né? E nós temos um trabalho aqui que é o trabalho voltado, um dos trabalhos do Centro Espírita Nosso Lar Casa Andrés, trabalho voltado à gestante carente. Então, a casa acolhe a mãezinha que está gestante, cuida ali do enxoval, dá um auxílio, ensinando como é que cuida, coisa e tal, chega a dar cesta básica, depois que nasce a criança, dá umas fraldas, enfim, acolhe ali a gestante naquele processo. E ela nos trouxe a informação de que foi a Fundação Casa, e um garoto falou assim, olha, senhora, eu criancinha, eu ia com a minha mãe na gestante carente, e o meu sonho é um dia sair daqui, me casar e a minha esposa ser gestante carente também, né? Ou seja, nos parece que é um sonho muito diminuto, né? Será que não é o momento do espiritismo se preocupar um pouco mais com a promoção social e menos com a assistencial? Exatamente, André. Inclusive, essa é uma preocupação que a USE tem, né? No caso de nós confrontarmos até que ponto o assistencialismo ele é benéfico em termos de mudança de vida
Porque ele é necessário no curtíssimo prazo, mas não no médio e longo prazo. E quando você pratica o assistencialismo no longo prazo, você tende a perpetuar uma situação que não necessariamente vai favorecer ou estimular a mudança de vida, que é o que você exatamente está comentando. E no caso da prática do centro espírita adotar essa postura, ela é interessante porque ela pode... tem um pesquisador também que participou de um dos encontros nossos da Liga, dos pesquisadores, que é o Pedro Simões. A dissertação de mestrado dele, que gerou um livro, inclusive, chamado Dá-me de Comer. Ele trabalha exatamente por que os voluntários dos espíritas atuam naquela assistência particular. E olha só que interessante, André Luiz. Ele identificou que as pessoas iam até a casa espírita ou faziam algum tipo de trabalho social, não necessariamente, claro, para ajudar o próximo, mas principalmente para se realizar em termos de expectativas, em termos de anseios. Então, muitos dos trabalhadores espíritas que participam dessas atividades, elas são relativamente simples de serem feitas. Você dá alguma coisa e é de curto prazo, e você trabalha isso no sentido de realização pessoal, inclusive, que é uma maneira de você achar que está cumprindo a sua missão ou a sua atividade de caridade. E nós deveríamos ter uma proposta, assim, uma reflexão até que ponto nós estamos efetivamente contribuindo com o assistido, do que simplesmente perpetuando uma situação de assistencialismo. André, alguns anos, acho que uns 2 anos atrás, o Mundo Maior Repórter fez um especial sobre suicídio, né? Foi um programa muito bem feito, como, aliás, sempre, até hoje, o Mundo Maior Repórter é um dos programas mais bem feitos aqui da TV Mundo Maior. Naquela ocasião me chamou bastante a atenção, eu não participei do programa, porque é a equipe que faz, mas a gente sempre conversa, né, quando o pessoal chega e traz o material, e me chamou a atenção que não foi um nem dois, foram vários os parentes de pessoas que se suicidaram, que disseram que o pior acolhimento que receberam foram nas casas espíritas, né? Todos os parentes de pessoas que se suicidaram. Mas por que isso? Porque sempre nos chega a questão do Vale dos Suicidas, de que meu parente vai reencarnar com uma deficiência intelectual e física, né? Se a gente procura na obra do Kardec, por exemplo, nos 5 livros da obra do Kardec, a gente não encontra uma vez a palavra umbral, né? E a gente aqui na nossa abertura do programa, a gente falou da questão do Satanás introduzido no judaísmo, depois posteriormente no cristianismo, até que no espiritismo brasileira, essa questão tão forte da punição, da lei de causa e efeito, do Satanás que não é Satanás, é obsessor, até que ponto isso assusta, até que ponto isso colabora, até que ponto isso consola na educação das criaturas? Primeira coisa que eu acho que é interessante pensar é o seguinte: quando se fala espiritismo à brasileira, as pessoas elas são induzidas a pensar num espiritismo assim mal feito. Na verdade, o espiritismo, como disse o Marco, é um só. É o espiritismo de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec. Em uma das últimas questões do Livro dos Espíritos, Kardec não cita a existência do umbral, mas ele fala sobre o suicídio, 980, 990. E lá ele diz textualmente que em alguns suicidas ele vai ficar preso ao corpo, sofrendo esse processo de decomposição pelo tempo que lhe restava. Tem mensagem, inclusive. Tem mensagem. Citando... O inferno tem mensagem de um espírito Isso, o suicida, acho que são 9 mensagens dessa natureza. A questão é a seguinte: eu me recordo de uma passagem com o Chico, em que alguém chegou a ele e disse assim: Chico, eu preparei uma grande palestra para falar sobre os males do suicida. O que acontece com ele, parará, e o que você acha? Aí o Chico olhou para ele e disse assim: sim, meu filho, mas você por acaso se ocupou também de falar para a mãe e para o pai que vai estar ouvindo essa palestra? Para consolá-lo? E quando ele recebeu do Chico essa advertência, ele caiu em si que o desejo de ajudá-lo, de ajudar esclarecendo, estava descuidando
da necessidade de consolar aqueles que já tinham sofrido na carne a perda de um ente querido por este caminho. Então, veja só, eu acho que no movimento espírita, voltando ao tema da caridade, nós temos alguns hábitos que não correspondem ao espiritismo. A caridade, por exemplo, muitos espíritas veem a caridade como um fim. A caridade não é um fim. Jesus não veio à Terra para formar uma hospedaria, um grande restaurante, um lugar em que as pessoas pudessem se internar para se tratar. Jesus veio nos ensinar a fazer o bem. A caridade deve ser um meio que, ao mesmo tempo em que melhora alguém, melhora aquele que o pratica. Não por esse motivo que você disse. Agora eu fiz o que Jesus pediu, eu tenho o nosso lar me esperando. Não, mas porque eu me venci. Tanto que se a gente for na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles, como é a caridade segundo entendia Jesus? E em nenhuma das três hipóteses e três circunstâncias da resposta está dar coisa. Indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. É assim que Jesus entende a caridade. Se nós seguirmos por este caminho o espiritismo original, não este que as pessoas pensam que é dar coisa, que é um assistencialismo assim, banal, não é? Se nós entendermos isto, nós, por exemplo, não começaremos a dar coisas quebradas em nossa casa, geladeiras, fogões que não funcionam, para a caridade. Porque vamos comprar um novo para pôr no lugar. Nós não estaremos dando roupa velha, suja, sem lavar, rasgada, como se isso fosse uma forma de despejar e converter o lixo em caridade. Você é economista, você sabe que esse é um investimento. Isso não é amor ao próximo. E muitas pessoas nas casas espíritas têm essa visão um pouco católica, nesse sentido sim. As pessoas recebem esta prática antiga de um catolicismo que dava coisas velhas, e, na verdade, não se dão nas coisas. E esta questão do suicídio é outra. Você quer alertar a pessoa, mas se esquece de que há um momento em que ela não pode ouvir isto, que ela precisa ser amada, ser orientada. Como a mãe do Divaldo, que teve uma filha que se suicidou, e ela foi ao padre, e o padre disse, ela queria que ele rezasse uma missa, ele disse, não posso rezar, porque a sua filha foi para o inferno, porque ela se matou. Então, se o senhor não vai rezar, eu também não vou ficar nessa igreja, eu vou com a minha filha. E largou a igreja. É que é essa a reação, não é? Então, o amor em exercício representa, na minha opinião, em qualquer área, inclusive na do suicídio, a primeira maneira de você confortar. Mais pra frente, é a mesma coisa, André, que as pessoas que vão no velório de um amigo que não era espírita, e ela fala, não chore, seu pai não morreu, a sua mãe não está aqui, você não pode chorar porque você vai prejudicá-lo. Aí chega o dia que ele vai ter que enterrar a mãe dele. Vai chorar. Aí vai chorar, vai sentir saudade e vai ouvir alguém dizer para ele, não chore, sua mãe não morreu, ela está viva. Não, eu sei que ela não morreu, mas eu sinto saudade. Entender isso é estar em contato com a realidade humana que o Cristo desejou que nós nos lembrássemos acima de qualquer doutrina. Muito bom. Acabou. Tão rápido, já? Né? Oh, acabou de começar. Puxa, a gente ganha tão bem e faz tão pouco. O salário aqui é bom, gente. Eles estão recebendo bem, viu? Deus vos pague o salário dele. Obrigado, Marco. André, eu que agradeço o convite. Foi uma satisfação estar aqui também junto com o André Luiz. Fico à disposição e gostaria também só de reforçar tudo que nós conversamos aqui. A ideia é reflexão, nunca é colocação dogmática, nada disso. E esse tema espiritismo brasileira, ele deveria ser repensado mesmo em vários locais, não somente eventualmente, mas até que ponto nós estamos contribuindo para a divulgação do espiritismo, que é um só, com Kardec. Não deu tempo de tratar de metade das coisas. A gente queria tratar da Gênese, até o nosso irmão trouxe aqui uma pergunta a respeito da Gênese, né? A gente já falou disso algumas vezes. Por favor, entra ali no site da TV Mundo Maior, procura lá a Gênese, coloca a Gênese no mecanismo de busca do site da TV Mundo Maior, que você vai ver alguns programas que trataram sobre o tema. Então, o nosso amigo, só repetindo aqui, o nosso amigo Marco Milani nos trouxe aqui, ao lado de outros tantos pesquisadores estudiosos da doutrina dos espíritos, novos estudos sobre a reencarnação. Vale a pena estudar.
E eu vou fazer um convite a você também, esteja conosco no dia 21 de abril, por ocasião do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Olha, vai ser um encontro inesquecível e nós não temos dúvida alguma que as pessoas que nos derem a alegria de sua presença nesse evento terão realmente, ao final do dia, encontrado muitas respostas para as suas vidas e, enfim, estejam conosco no dia 21 de abril, adquira o seu convite, 2458-3214, ou lá no mundomaior.com.br. Obrigado, André. Eu é que agradeço. Agradeço à TV Mundo Maior, na qual nós podemos pensar a respeito de coisas tão importantes para a nossa renovação e dizer às pessoas que nós temos a difícil tarefa de falar do bem sem sermos bons. Isso é quase uma punição. Isso é quase um peso que a gente não consegue, muitas vezes, administrar. Mas não entendam que nós estamos aqui como exemplos ou querendo ensinar você. Esqueça de nós. Caminhe com Jesus dentro daquilo que Kardec colocou como o maior exemplo que nós podemos seguir na Terra. E você certamente vai encontrar nessa doutrina séria, respeitosa, limpa, clara, aquele consolo que vai transformar-se em algo construtivo na sua própria vida. Então, muito obrigado. Nosso carinho muito grande a toda a equipe da TV Mundo Maior, a gentileza do André, que teve o péssimo gosto de também nos convidar para participar desse momento, mas isso nos honra porque nos dá essa noção, né? Você tem que ser melhor do que você tem sido para estar aqui. Muito obrigado. E nós agradecemos a você. Voltamos no próximo mês, primeiro sábado do mês, com o Mundo Maior em Debate. Continue conosco nesta, que é a TV Mundo Maior, que tem o objetivo de levar a vida até você. Beijo no coração.